Me acidentei no trabalho e agora, o que faço? Olá pessoal, eu sou Melissa Tonin, da Melissa Tonin Advogados Associados, e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito do acidente de trajeto. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais para conteúdos inéditos todas as semanas. Pessoal, o que é um acidente de trajeto? Acidente de trajeto, basicamente, é aquele que ocorre indo ou voltando do trabalho. Por que, pessoal, que existe toda uma discussão, toda uma dúvida a respeito do acidente de trajeto? Porque desde novembro de 2017, com a reforma trabalhista, o fato é que o tempo que o trabalhador gasta indo ou voltando do trabalho, exceto com algumas questões, mas no geral, o tempo de deslocamento do trabalhador de casa até o trabalho e vice-versa, não é tido por horas efetivas de trabalho. Ou seja, esse trabalhador, ele não tem direito às horas extras desse percurso. Por isso é que hoje existe toda essa dúvida e toda essa discussão a respeito. Olha, o acidente de trajeto, ele continua sendo um acidente do trabalho, mesmo não se considerando essas horas como de efetivo trabalho? Sim, a análise feita pela Justiça do Trabalho, pela legislação, na verdade, né, trabalhista é uma, e a análise que nós fazemos para questões de acidente e doença advindas do trajeto é outra. Então, pessoal, uma vez demonstrado para vocês o porquê de toda essa discussão, o porquê dessa dúvida hoje, é importante mostrar para vocês também quais são os direitos do trabalhador que sofre um acidente de trajeto, indo ou voltando para o trabalho. É importante mostrar que esse trabalhador tem direito à CAT, comunicação de acidente do trabalho, a ser emitida pelo empregador. Não apenas o empregador pode emitir a CAT, né? O sindicato da categoria pode emitir CAT, o médico particular desse trabalhador pode emitir CAT. Existe uma série aí de órgãos que podem emitir CAT. O Sereste pode emitir a CAT, mas o fato é que é responsabilidade do trabalhador, em caso de acidente de trajeto, a emissão da CAT. Se esse trabalhador ficar com sequelas definitivas, nós estamos falando de uma possibilidade do auxílio acidente, espécie 94. Se esse trabalhador ficar com sequelas transitórias e totais, com sequela total, que impeçam o trabalho por mais de 15 dias, esse trabalhador ele vai ter direito ao auxílio-doença espécie 91, auxílio-doença por acidente do trabalho, que leva ao trabalhador, na verdade, o direito a depósitos de FGTS durante todo o período de afastamento e a estabilidade de 12 meses, findo o auxílio-doença acidentário. É possível que haja culpa do empregador na ocorrência desse acidente de trajeto? É possível, nada pode ser descartado. Por exemplo, um empregador que escolheu mal a empresa de ônibus para levar esse trabalhador até o trabalho. Um eventual problema nesse veículo pode ser responsabilidade do empregador? Pode. Isso tudo depende de uma série de uma análise criteriosa, mas em princípio é possível falar nesse caso específico que eu acabei de citar de culpa do empregador. Outra coisa interessante e importante de se mostrar para vocês também é que acidente de trajeto pode ser de qualquer forma. Então, às vezes, nós recebemos aqui muitos trabalhadores que acreditam que acidente de trajeto pode e só é caracterizado como acidente do trabalho se o transporte for da própria empresa. Não é verdade. Acidente de trajeto pode acontecer com trabalhadores que estão a pé, que estão de bicicleta, de carro, de moto, veículo próprio, inclusive, né? Isso também é tido por acidente de trajeto. E uma última questão interessante de trazer para vocês são aqueles casos em que o trabalhador ele desvia a rota dele para chegar ao trabalho. Então, por exemplo, ele tinha que seguir por um determinado caminho para chegar, evidentemente, ao trabalho, e por algum motivo ele mudou a rota dele, primeiro ele passou na região sul para depois chegar na oeste, enfim.
e por algum motivo ele teve uma mudança de itinerário, isso é tido por acidente de trajeto? Depende. Se isso era uma questão rotineira, se isso era inclusive uma questão de conhecimento do empregador, isso pode sim ser caracterizado como um acidente de trajeto, de percurso, né? Agora, se isso foi uma coisa eventual, se isso foi uma coisa daquele determinado dia, aí, pessoal, cuidado que talvez não seja um acidente de trajeto. Se esse vídeo foi relevante para você, deixe seu like, deixe seus comentários aqui para nós. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais. Todas as semanas nós temos vídeos novos lançados aqui. Obrigada, até uma próxima.